indicar muito para você, ó, é da nossa bispa Lúcia Rodovalho. Nunca perca a esperança. É em cima desse livro que as palavras estão sendo ministradas aqui na terça. E aí eu falei para o meu marido, meu Deus, Fernando, não está aqui. Eu levei a última folha só, que era o final, a conclusão da palavra, estava ali, e as outras ficaram. Dele, Deus no controle, é porque Ele quer que tu ministre de outra maneira, fale de outra maneira, né? Então eu fui lá, peguei o livro de novo. Ô Deus, fala aí de novo tudo que tu me falou antes. E realmente, Deus tem o controle de todas as coisas, amém? Inclusive a palavra sobre isso. Apaixone-se pelos planos de Deus. Eu quero que tu abra lá para mim, Jader, ou quem tiver aí. Quem é que está ali? É o Lucas? Eduardo, amém. É que daí eu posso chamar pelo nome. Jeremias 29:11. Quantos conhecem essa passagem? Ela é muito conhecida. Alguém conhece? Jeremias 29:11. É um texto muito lindo e muito poderoso da palavra de Deus. Fala aí. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Fala para o seu irmão assim. Os planos de Deus são perfeitos. Os planos de Deus nos trazem esperança. O Senhor quer nos fazer prosperar, amém? Ele deseja que nós tenhamos uma vida plena, uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida de alegria. Esse é o plano do Senhor. Mas o ser humano, né, o homem, a mulher, também tem os seus planos. E às vezes nós queremos forçar a viver o nosso plano do nosso jeito. E acabamos nos distanciando do plano de Deus, que é perfeito. A palavra diz que Deus sabe os planos que Ele tem para cada um de nós. E que os planos dele são perfeitos. Que os planos dele não são para nos causar dano, para nos fazer sofrer, para nos atrasar na vida. Os planos de Deus são para nos fazer prosperar. E eles são, a Bíblia fala que os planos de Deus são maiores e melhores. Amém? Os planos de Deus são maiores e melhores. Os teus planos são bons? Hã? Os planos que você tem são planos bons? Sim, você tem planos bons. Quem é que quer um plano ruim, né? Você está planejando a sua vida, coisa boa, amém? Na sua mente, o melhor do mundo, você está planejando. Os planos de Deus são melhores ainda. Maiores ainda. Essa passagem ela é muito poderosa, amém? Fala que Deus sabe os planos que Ele tem. Isso significa, querido, que você pode ter planos lindos, perfeitos, mas você precisa entender que os planos de Deus para você são melhores, maiores, mais poderosos. E infinitamente mais Ele tem para cada um de nós. Só que nos dias difíceis, o que a gente faz? Perde a esperança. Para de confiar em Deus. Para de crer. Desacredita. Não é que Deus ele não vai cumprir o propósito dele, é que nós paramos de crer. E às vezes a gente acha que a gente está muito tempo em busca daquele sonho e pensa, será que era o plano de Deus? Quando você estiver passando por um momento de dificuldade, sabe o que você precisa fazer?
Você precisa deixar a sua emoção de lado. E você precisa se lembrar da palavra. Olhar para a palavra. Declarar a palavra. Ah, Miriam, mas esse momento está muito difícil. Eu não estou nem crendo e nem vendo. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Mas é a convicção daquilo que nós estamos esperando. E o que nós esperamos que é perfeito está na palavra de Deus. Não está em outro lugar. Não está nas notícias, não está no diagnóstico, não está em outro lugar. Está na palavra de Deus. Nós fomos chamados para viver como filhos de Deus, herdeiros de todas as promessas. Só que para as promessas de Deus acontecerem, se realizarem, eu preciso crer. E eu preciso decidir que eu vou me apaixonar pelo plano de Deus. Que eu vou confiar no plano de Deus. E tem dias que é difícil. Tem dias que no seu trabalho, na sua empresa, vai ser um dia difícil. Tem dias que você vai estar lá nos seus estudos sonhando, quem nunca? Esses dias eu vi um vídeo. Formar é maravilhoso. Você passar por todo o período da faculdade e de provas e de estudos é aterrorizante. É difícil. Muitas vezes, e até muitas pessoas param. Mas todas elas têm vontade de parar. Porque é desafiador. Mas a gente precisa decidir continuar confiando, crendo, porque existe um plano e esse plano é perfeito. Casamento é construído dia após dia. É difícil muitas vezes, mas o que forma uma aliança eterna é o propósito do casamento. É você lembrar todos os dias que você tem uma aliança acima da aliança com o seu marido, acima da aliança com a sua esposa. Você tem uma aliança com Deus, que criou o casamento, que trouxe para nós essa bênção que é a família. Então nós precisamos olhar para o propósito daquilo. E logo a gente vai falar sobre Neemias e você vai entender um pouco sobre dificuldades que a gente passa, mas tudo tem um propósito. De repente hoje, nesse momento, você está passando por um desafio ou uma dificuldade ou uma dor muito grande na sua vida e você não consegue entender o propósito. Ninguém vai entender o propósito antes daquele plano perfeito se realizar. Só depois que a promessa acontece, aí você pensa assim, uau, por isso que eu passei por tudo isso. Por isso que isso aconteceu na minha vida. É porque eu estava sendo forjada para viver o que eu estou vivendo agora. Para receber o que eu estou recebendo agora. Muitas vezes você passa dificuldade financeira. E você não entende, você não sabe. Você está ali ralando, né? Que nem diz. Ralando, tentando se organizar, querendo colocar tudo em dia, trabalhando e querendo até fazer investimentos e multiplicar o seu dinheiro e semeando no altar e trabalhando muito, mas parece que a coisa não está acontecendo. Você está fazendo tudo certo? Está orando, está buscando, está confiando e declarando a palavra? Então, confia no propósito. Deus trabalha em silêncio. Você não está vendo, mas Ele está trabalhando. Você não está enxergando ainda, mas o plano dele não mudou. Ele não muda, então você não pode mudar também.
Se Deus te deu uma promessa, se Deus te deu um sonho, se Ele te mostrou o plano que Ele tem para você, apenas prossiga, creia, confie. E muitas vezes eu falo isso para mim. Porque às vezes a gente fala que creia, confia, as pessoas olham e pensam assim, que quando eu estou crendo e estou confiando, estou com os anjos dançando comigo, e está tudo certo, o Espírito Santo descendo. É muito mais razão. Você decidir crer na palavra é muito mais racional. Romanos fala, né, que nós devemos oferecer um culto santo a Deus, que é o nosso culto racional. O que é isso? É eu pela minha razão eu crer. Pela minha razão eu decidi confiar. Ler a palavra de Deus e entender que a palavra de Deus é viva. Isso não significa que você vai ver a palavra caminhando, andando na sua frente. Você vai crer que aquela palavra é a palavra de Deus que cria. Cria. Ah, mas eu não estou vendo nada acontecendo. Mas se você declarar a palavra de Deus, você vai criar. Você vai trazer a realidade aquilo. Do contrário também é verdade. Quando nós amaldiçoamos a nossa vida, quando nós amaldiçoamos o nosso casamento, quando nós amaldiçoamos o nosso dinheiro, o nosso sustento, nós estamos criando aquela realidade. Quando você abençoa, você está criando uma nova realidade. Escolha crer na palavra no Senhor e confiar, porque só Ele tem o poder sobre o nosso amanhã. Tem uma passagem que fala que louco é aquele que fica ali fazendo planos, no dia seguinte mal sabe ele se vai acordar. Nós precisamos trabalhar hoje. Hoje você acordou, não nos angustiar pelo nosso futuro, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. O seu futuro estar nas mãos de Deus não significa que você vai ficar parado, mas você vai viver o hoje. Você vai fazer planos e vai viver um dia de cada vez. E vai entregar o seu melhor e vai confiar naquele dia. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso não te isenta, querido, de você trabalhar, planejar, sonhar. Mas não ande ansioso. Porque, como eu falei, às vezes você vai estar entregando o seu melhor e muitas vezes você está entregando o seu melhor, mas não está vendo ainda. Ainda. Porque a promessa de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus diz em Isaías 55:11: assim é a minha palavra, quando eu falo, ela produz o fruto que eu desejo. E sempre traz o resultado que eu determinei. Os planos de Deus não podem ser frustrados, roubados, impedidos de acontecer. Não existe essa possibilidade. Nós podemos atrasar, mudar, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Se você decidir que na sua vida o plano de Deus vai se realizar, aí você pode descansar. Porque o Senhor fará a parte dele, você está fazendo a sua, você está confiando, você está crendo. Nós estamos aqui no culto de fé. Estava orando aqui, cada um com seus alvos, com seus sonhos, com seus planos. Todos nós temos sonhos. Todos nós temos sonhos.
E quando a gente tem um sonho, nós precisamos entregar o nosso sonho diante de Deus. Deus, esse é o meu sonho. Esse é o meu plano. Qual é o teu plano para mim? Sabe quando o plano de Deus, eu entendo que o plano de Deus é para mim? Quando o meu coração ele queima por uma urgência, eu tenho que fazer isso. Isso é para mim. Deus me chamou para isso. Eu preciso agir, eu preciso fazer dessa maneira, eu preciso criar, eu preciso me mexer, eu preciso ir lá e realizar. No livro de Neemias, Neemias foi quem reconstruiu os muros de Jerusalém. E ele sentiu isso, ele nasceu já no exílio. Mas, povo tudo escravo, exilado, e de repente ele sentiu essa urgência no coração dele, queimando no coração dele. Soube que os muros estavam lá derrubados. Preciso fazer algo. Aquilo gerou uma urgência tão grande no coração dele. Ele entendeu que era o quê? O propósito de Deus para ele. Aquele era o propósito de Deus para ele. E ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha passado e o lugar onde ele estava, preso em cativeiro, mas ele servia como copeiro do rei, porque ele nasceu ali já como um escravo. Ele sente aquela urgência e ele preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ir lá e reconstruir o muro. Eu preciso me mexer, eu preciso fazer algo. Então ele faz. Porque faz parte dos planos de Deus a nossa parte. Você entende isso? Deus não trabalha sozinho. Deus trabalha quando nós trabalhamos. Deus faz quando nós estamos também fazendo. Deus age quando nós estamos agindo, nós estamos crendo, nós estamos orando, nós estamos vindo no culto. E sim, o culto de fé é para nós nos reunirmos aqui, nesse ambiente, nessa atmosfera, juntos, aumentar a nossa fé, alimentar a nossa fé. Mas eu preciso saber que não fica aqui. Pelo que você está orando? É por saúde sua? Ou de alguém? Se for de alguém, declare todos os dias. Porque cria, a palavra de Deus cria a realidade. Se é a sua própria saúde, o que você está fazendo pela sua saúde? É financeiro? Você está aqui orando, clamando, precisa de uma porta? Qual é a porta que você precisa? Quais são os planos que você tem buscado? Deus vai olhar o teu plano ali, o teu projeto, e Ele vai abrir as portas, Ele vai abençoar se estiver alinhado com a vontade dEle. E se não tiver, Miriam, Ele vai te mostrar qual é o caminho. Mas precisa de uma ação. Eu preciso decidir crer, confiar e agir. Caminhar de acordo com as promessas que Deus tem para mim. É a sua família a promessa? Então, vá com os dois pés, né, que nem diz. E lute pela sua casa. Lute pela sua família. Lute pelo seu marido, lute pela sua esposa, pelos seus filhos. Não desista deles. Não deixe de orar por eles. Amém. Qual é o seu propósito? Você tem intercedido por vidas?
Deus tem colocado no seu coração. Às vezes, Deus coloca no nosso coração. Vá lá orar por alguém. Convida aquela pessoa para ir na igreja com você. Fala para ela da campanha nas terças. E aquilo está ardendo no seu coração, queimando no seu coração. E você está ali se segurando. Ah, que vergonha. Será que vai? Se me disser um não. Não, tu já tem. E se te disser um sim? E se for na igreja e ter a vida transformada? E se receber um milagre lá? Muitas vezes os nossos e se é sempre para coisa ruim, né? Mas e se for tudo de bom? E se for acontecer mesmo? E se é a vontade de Deus mesmo? É porque a nossa natureza humana é assim. Neemias, em 52 dias, reconstruiu os muros de Jerusalém. 52 dias. 52 dias. O que você precisa reconstruir na sua vida? Dá quase a nossa campanha, 7 semanas. Eu fui calcular aqui agora. 52 dias. É tempo suficiente para o Senhor abrir as portas do céu e derramar sobre você o seu milagre. É tempo suficiente para Deus mudar toda uma história. Deus pode fazer em 1 dia, em 2 dias, em 3 dias. Ele é Senhor do tempo. Amém? E assim como Neemias descobriu por que ele foi criado, eu quero te perguntar nessa noite. O que queima no seu coração? Qual é o seu propósito? Porque quando a gente fala que Deus ele tem um plano e que nós precisamos nos apaixonar pelo plano dele, ele mostra o plano que ele tem. Ele mostra. É a sua família restaurada? É toda a sua família na casa de Deus? Ele tem te mostrado, isso queima no seu coração, mas aí você chega em casa assim, você olha, impossível. Impossível isso aqui acontecer. Assim, Neemias olhava os muros caídos e parecia impossível. Mas se Deus te deu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele mostrou, Ele é fiel para cumprir. E o nosso propósito, Ele nos mantém de pé. Estar alinhado com o Senhor, estar aliançado com Ele, para viver os planos dEle, é o que nos mantém de pé. É o que nos mantém fortes. Eu dei um exemplo do casamento, porque quem entende o propósito do casamento, pode vir todas as lutas e todos os desafios. Eu tenho uma verdade tão grande, tão profunda, que é, eu não desisto disso. Pode acontecer o que vier. Vamos consertar, vamos fazer, vamos achar o jeito. Vai resolver. Mas aqui, Satanás não mexe. Aqui, Satanás não entra. Isso é uma decisão que nós tomamos na vida. Qual é o projeto que Deus te deu que tu não vai deixar Satanás interferir? Porque ele vai vir todos os dias te dizendo, não é de Deus. Não é o plano dele. Quanto mais, e isso eu quero te falar, quanto mais tu ouve a voz de Satanás te falando, isso não é plano de Deus, saiba que esse é o plano de Deus. Por que ele vai estar preocupado, incomodado com aquilo que não é plano de Deus? Mas aquilo que é plano de Deus, ele sabe que vai acontecer, o tempo dele está contado. Vai acontecer.
vai acontecer, por isso que fica ali na sua mente. Isso não é de Deus. Nem vai, nem vale a pena. Nem continua, nem se sacrifica. Nem lute por isso. Nem sonhe com isso. Para que orar? Esse é o plano de Deus. Ah, eu estou me vendo tão bem na vida, tão próspero, eu cresci, né? Deu tudo certo. Parece impossível, estou me vendo assim. Não, isso aí não é para você. Ninguém na sua família nunca conseguiu fazer isso. Já é uma maldição hereditária. Quantos pensamentos vêm? E os pensamentos de Satanás, as flechas, as setas malignas, elas são pesadas. São fortes, vêm com tanto... O ataque maligno não é para brincar. É para te fazer crer na mentira de Satanás. E parar de crer na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós somos às vezes como loucos. Porque você tem que ser um pouco louco para calar as vozes do mundo. Você tem que ser um pouco louco, se fazer de doido para continuar crendo e ninguém te roubar a promessa. Gente certa não vive a promessa, sabia? Ai, tudo muito direitinho. Não, isso aí é loucura. Perdeu a promessa já. Só vive a promessa de Deus quem é doido para viver a promessa de Deus. Por quê? Sara teve filho depois de... Ninguém mais acreditava. Loucura. Loucura. 2 velhinhos lá. Noé vai lá e começa do nada a construir uma arca. Num lugar, nada a ver quantos anos. Não chovia, não tinha nada de chuva, nenhuma gota. Ele vai lá e constrói. Neemias, copeiro do rei, ele nasceu no exílio, nasceu lá no cativeiro. Aparentemente não tinha nada. Como que desperta um desejo dele de reconstruir aquilo que já estava destruído? Não tinha mais solução. É louco, é doido, não vai conseguir. Como que sozinho ele vai conseguir? Ele não estava sozinho, assim como você não está sozinho. Deus está com você. Então seja louco e creia. Seja louco e creia e viva a promessa de Deus. Salmos 27 fala: alguns confiam nos seus carros de guerra, outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no Senhor e no seu poder, no poder do nosso Deus. Se você pensou agora nos seus planos, nos seus sonhos, e isso te deixa um pouco de medo, preocupado, decida confiar no Senhor. Não é pela força do seu braço. Aqui quando fala, uns confiam nos seus cavalos, é o homem confiando na própria força. O homem confiando na sua própria sabedoria, na sua inteligência, nas suas estratégias. Você tem que ter estratégias, você tem que buscar o conhecimento, você tem que ser uma pessoa de habilidades, sim. Mas a tua confiança precisa estar em Deus. Porque se toda a tua estratégia, se toda a tua sabedoria falhar, Deus não falha. Se todo o teu conhecimento, aquilo que tu sabia, puxa vida, fiz. E quantas vezes a gente faz isso, né? Tu tá tão confiante de fazer algo porque você sabe e daqui a pouco dá errado. O que nós sabemos pode dar errado.
Podemos ser expert, mas ainda assim pode dar errado, porque nós somos falhos. Mas Deus não. Deus não falha. Deus não erra. Então, aquele plano que Ele tem para você, o plano perfeito, ele vai acontecer. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé e fechar os seus olhos. Feche os seus olhos, querida, agora nesse momento. Eu não sei o que você está passando nesse momento, qual é a sua batalha, porque nós temos batalhas. Eu tenho as minhas, meu marido tem batalhas, meus filhos têm batalhas. Mas eu quero te falar que as nossas batalhas, elas são temporárias, as nossas dificuldades, as nossas lutas, elas são temporárias. Temporárias. A promessa de Deus é eterna. A promessa de Deus é eterna. A promessa que Deus deu para você, ela é eterna. Comece a orar agora aí do seu lugar mesmo. Comece a orar e declarar daquilo que o Senhor falou com você nessa noite. Das promessas que Ele te mostrou nessa noite.